Olá, e aí, você já é inscrito ou inscrita aqui do canal? Não vai me dizer que você vem, assiste o conteúdo, até gosta do conteúdo, ele te faz aprender algumas questões e você nem um like deixa? Nem se inscreveu ainda no canal? Não, aí não tá certo. Você deve apoiar esse canal para que ele cresça e ele crescendo, nós poderemos produzir muito mais, melhor a cada dia, melhorar tudo, para que você possa ter acesso a mais conteúdos, aprender ainda mais, que possa contribuir com a sua formação, porque nós temos um propósito de trazer uma teologia com critério acadêmico, mas com uma linguagem acessível. E aqui você tem uma verdadeira escola teológica. E hoje eu é que quero fazer uma pergunta para você que nos acompanha. O que tem a ver o pentecostalismo com a fé reformada? O que tem a ver pentecostal e reforma? Bom, essa é uma pergunta talvez estranha, né? Talvez uma pergunta pela qual você não esperaria receber, porque talvez você nunca tenha pensado nas implicações que essa pergunta tem para a nossa reflexão e para o nosso dia a dia. Você já ouviu falar, por exemplo, de católico protestante? Não, com certeza não. Você já ouviu falar, por exemplo, de um luterano pentecostal? Também não. Sabe por quê? Porque são conceitos muito diferentes um do outro. Porque não tem o menor sentido falar de um católico protestante. São origens muito diferentes, são tradições muito diferentes, em muitos casos até antagônicas. Um luterano pentecostal também não tem nada a ver absolutamente, porque são tradições, histórias completamente diferentes. E sabia que um pentecostal reformado também não tem quase nada a ver essa expressão, esses conceitos? Nada a ver, ou quase nada a ver. Para muitas pessoas, ser pentecostal é ser reformado. Não, não é. Para muitas pessoas, ser pentecostal é ser um protestante. Não, não tem nada a ver ou quase nada a ver. São duas histórias muito diferentes, de épocas, origens, lugares, tradições diferentes demais. A fé reformada está ligada principalmente à tradição calvinista e zwingliana. Zwingli veio antes, depois Calvino. Daí veio a origem do que nós chamamos hoje de tradição reformada. A tradição ligada a Lutero nós chamamos de tradição luterana ou protestante, e a tradição ligada ao movimento anglicano, à Inglaterra, ao movimento que houve lá na ilha, nós chamamos de anglicanismo, com alguns desdobramentos que vão além disso, é claro. Então a gente já pode ter aí uma dica muito interessante, porque se fé reformada está relacionado à herança teológica de Zwingli e Calvino, já não pode ter muito a ver com o pentecostalismo, que tem uma tradição arminiana, que é o oposto do calvinismo, né? Embora, claro, eu estou resumindo essa situação, nem sempre há um oposto, mas são dois rios diferentes, não são sinônimos com toda certeza. Se a gente voltar lá nas origens, né, você vai ver que o pentecostalismo ele é um rio que teve algumas nascentes até gerar esse rio. Algumas nascentes são o conservadorismo dos Estados Unidos, porque o pentecostalismo nasce lá nos Estados Unidos, no início do século XX. Recebe também lá características do pietismo que vem da Europa, que tem muito a ver com a prática dessa religiosidade, com as orações, com uma vida devocional, e tem muito a ver com aspectos da religiosidade do metodismo. Metodismo que foi um segmento que surge ali do anglicanismo, liderado por John Wesley. John Wesley foi um pregador pietista, um pregador que teve experiências pentecostais, né? Embora o termo na época não era usado dessa forma, é claro,
mas experiências místicas que mudou radicalmente a sua vida, a sua pregação. E John Wesley viveu muitos anos, quase 90 anos no século XVIII. Foi um grande pregador, um grande evangelista, mas também um grande intelectual, alguém que se preocupava com a intelectualidade, com a produção teológica, embora na sua época e no seu contexto era uma produção diferente, mas eles não são necessariamente luteranos e muito menos reformados no sentido de Calvino, de Zwinglio, embora o Wesley, que é o antecessor do movimento pentecostal, talvez o pai desse pentecostalismo, ele conhecia bastante a obra de Calvino, dentre outros, claro. Agora, no Brasil, criou-se duas coisas que são muito estranhas. Primeiro, que no meio pentecostal se convencionou que os neocalvinistas brasileiros são muito inteligentes, muito capazes, muito preparados. E aí esse pessoal se deixa levar por um discurso meio eloquente, por alguns argumentos que parecem lógicos, que parecem profundos, mas na grande verdade, a maior parte dos neocalvinistas brasileiros são fundamentalistas, não dialogam com ninguém, não produzem uma teologia de fato acadêmica, com critérios científicos, com critérios acadêmicos, com diálogo com outras tradições. Eles produzem um fundamentalismo que sente, que acha que a sua interpretação neocalvinista das coisas e da teologia é a verdade, não uma interpretação da verdade ou da teologia em si, mas a verdade. Aqueles que concordam com eles são tão iluminados quanto eles. E aqueles que discordam são hereges, que devem ser combatidos. Isso não pode ser exemplo para ninguém, com toda certeza. E outra coisa, esses neocalvinistas de hoje desprezam os pentecostais como se fossem todos um bando de ignorantes que não tem nada a contribuir e que fazem coisas esdrúxulas nos seus cultos. É claro que tem um grau de ignorância, é claro que tem um grau até um pouco mais elevado de coisas esdrúxulas que acontecem em cultos pentecostais e neopentecostais, mas não se pode generalizar porque tem muita gente séria e que é uma expressão de espiritualidade que deve ser entendida com seriedade em todos os sentidos, para bem, para mal, nas problemáticas, nos avanços, nas conquistas. E é claro que o pentecostalismo no Brasil, ele tem pontos muito valiosos que devem ser analisados e valorizados. E outros pontos, como qualquer outro movimento, que devem ser criticados sim, que devem ser revisados sim, que devem ser denunciados sim, mas não tem só nesse movimento, e nem o movimento se resume a essas coisas esdrúxulas que tem em alguns casos, sim. Outra coisa, não faz sentido esse conceito que se criou no Brasil de pentecostal reformado. Ou se é pentecostal, ou se é reformado. É claro, o pentecostalismo não precisa ser uma negação da reforma protestante. Não, claro que não. É claro que pode ter muitos conceitos da reforma a inspirá-lo, a guiá-lo, mas o pentecostalismo é uma tradição independente, é uma tradição própria, não é uma continuidade lógica, teológica e histórica da reforma protestante. Não. O movimento pentecostal, nas suas origens, está ligado ao anglicanismo, que foi uma das 4 ramificações principais da reforma protestante, que não tinha diretamente a ver com Lutero, com Calvino, etc. Uma outra coisa que é interessante é que os pentecostais não precisariam de uma tradição reformada para dar um ar de intelectualidade. Tem que olhar para si mesmo. E aí nós temos um grande problema. Os pentecostais não refletem sobre teologia. Tem exceções? É claro que tem. Exceções interessantes, gente séria, gente que se capacita, mas ainda são exceções das exceções.
Na América Latina tem teólogos pentecostais muito interessantes, mas no Brasil os pentecostais ainda são ligados apenas ao devocional, a uma vida piedosa e tem muito pouca reflexão teológica, teórica, acadêmica. Ah, mas tem até instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação que são pentecostais. Tem, é verdade. Porém, elas não fazem uma teologia acadêmica na sua maioria. Fazem uma teologia confessional para proteger a si mesmos, as suas denominações e a sua tradição pentecostal. E muitas vezes recorrem à tradição, recorrem à devoção para fazer teologia e não à academia propriamente dita. Na maioria das vezes, essas instituições são proselitistas, são confessionais. E muitos pentecostais que fazem ou tentam fazer uma suposta teologia, na verdade só fazem uma teologia chapa branca, uma teologia a defender a sua denominação, não importa os argumentos que devem ser usados, ou quando fazem uma teologia com seriedade, muitas vezes são desprezados, deixados de lado pelas suas próprias denominações que querem apenas algo confessional, algo que vai afirmar a sua denominação como a verdadeira, como a revelação divina, como a proposta de Deus para a humanidade. E aí, meu irmão, não tem nada a ver. É claro que a tradição da Reforma, de Calvino, de Zwinglio e também a tradição pentecostal são contribuições interessantes que devem ser estudadas, analisadas. Quem estuda teologia com seriedade deve passar por essas tradições, sim. Você sabia que muitos desses neocalvinistas, que muitas vezes são aplaudidos pelos pentecostais, nem estudam o movimento pentecostal nos seus seminários, porque o consideram como inferior, como secundário, como algo que não tem nada a acrescentar. E você batendo palma para essa gente, e essa gente mal reconhece você como agente da produção teológica. Que nós sejamos mais autênticos. Se você é pentecostal, tente estudar a sua tradição, mas como um estudioso, não como um devoto. E que você não despreze as outras tradições. Se você é de uma igreja com uma tradição mais calvinista, de uma tradição mais ligada à reforma, seja luterana, seja calvinista, que você estude a sua tradição de modo como um estudante acadêmico e não como um devoto, mas que você não despreze as outras tradições. Teologia não se faz de modo unilateral, isso é fundamentalismo. Teologia se faz conhecendo as riquezas e as problemáticas das diversas tradições que existem. E é claro, você deve saber que todas elas têm riquezas e têm problemáticas também. Tenha equilíbrio e sensatez nessa análise. Um abraço, deixe o seu like aqui nesse vídeo e, claro, compartilhe esse conteúdo, porque eu sei que você conhece pessoas que vão gostar de receber esse vídeo. Um abraço e até a próxima.